Bom, pessoal, prosseguindo a nossa resolução do Enem 2016, temos agora uma questão que remete à cinemática angular. Vejamos. A invenção e o acoplamento entre engrenagens revolucionaram a ciência na época e propiciaram a invenção de várias tecnologias, como os relógios. Ao construir um pequeno cronômetro, um relojoeiro usa o sistema de engrenagens mostrado. De acordo com a figura, um motor é ligado ao eixo e movimenta as engrenagens, fazendo o ponteiro girar. A frequência do motor é de 18 RPM, ou seja, 18 rotações por minuto. E o número de dentes das engrenagens está apresentado no quadro. Então, temos as engrenagens A, B, C e D, e temos os dentes, respectivos a cada engrenagem. O interessante é que você perceba que conforme a gente aumenta o número de dentes, a gente aumenta o raio dessa engrenagem, ok? Então, por exemplo, se eu quiser saber o raio da engrenagem A, eu posso falar que esse raio é 24K. E quem é esse K? É uma constante de proporcionalidade, porque eu sei que quanto maior for o número de dentes, maior vai ser o tamanho do raio, ok? Então, RB seria 72K, RC 36K, RD seria 108K, nessa lógica, tranquilo? Então, aqui a questão deseja saber a frequência de giro do ponteiro em rotações por minuto também, ok? Então, a gente precisa fazer algumas análises. Por exemplo, se você olhar a engrenagem A, que está aqui, e o eixo do motor, eles estão acoplados ao mesmo eixo, que é o eixo do motor. Então, se eu começar a girar esse sistema, eles vão girar juntos. Ou seja, eles têm a mesma velocidade angular, E, mais importante ainda, a gente pode concluir que eles possuem a mesma frequência. Porque se o motor der 10 voltas a cada minuto, então a engrenagem A, por estar associada ao mesmo eixo, também vai dar 10 voltas nesse mesmo intervalo de tempo. Então, vamos aqui colocar como passo 1 essa conclusão parcial bem importante, A frequência do motor tem que ser igual à frequência da engrenagem A. Mas a questão me forneceu qual é a frequência do motor. A questão me disse que a frequência do motor é de 18 rotações por minuto. Então, a frequência de A, que é a mesma frequência do motor, vai ser exatamente de 18 RPM. Tranquilo? O segundo passo que a gente vai analisar é se existe alguma conexão da engrenagem A com alguma outra engrenagem. E existe. Se a gente olhar, a engrenagem A ela está em contato com a engrenagem B. Dizer que nós temos duas engrenagens associadas em contato quer dizer que elas têm a mesma velocidade linear. Tranquilo? Imagine que essas engrenagens sejam como um casal de mãos dadas. Então, se eles estão de mãos dadas, eles estão em contato entre si, eles precisam andar com a mesma velocidade, Se o rapaz andar com uma velocidade muito grande e a moça com uma velocidade devagar, vai dar errado. Então, eu preciso que eles mantenham a mesma velocidade linear. Então, eu estou dizendo, no segundo passo, que a velocidade linear de A tem que ser igual à velocidade linear de B, que é uma característica da associação por contato, ok? Então, como a gente está trabalhando com a cinemática angular, eu preciso deixar essa velocidade em termos de frequência. Então, a gente sabe que essa velocidade ela pode ser calculada como 2π r de A vezes a frequência de A, já que a velocidade ela vai ser 2π rf, tranquilo? Se você esquecer, você pode lembrar que velocidade é ΔS sobre ΔT. Para uma volta, a gente considera o ΔT como um período, só que para uma volta, o ΔS vai ser o comprimento da circunferência, então 2π raio. Lembre que o período é o inverso da frequência, então aqui ficaria 2π rf, já para que você se lembrar, caso você tenha um momento de amnésia, ok? Então a gente pode continuar aqui preenchendo os dados. Velocidade de A vai ser 2π RAFA, então a velocidade de B vai ser 2π RB vezes a frequência de B, ok? A gente tem 2π de um lado e 2π do outro, então esse cheira-cola vai embora com esse cheira-cola. O raio de A gente não conhece em termos de metros, de centímetros, mas a gente sabe o número de dentes. A gente sabe que ele tem 24 dentes, tranquilo?
Então, se a gente tem 24 dentes, aqui a gente teria 24K. Lembrando aquela historinha que eu contei para vocês da questão da proporcionalidade, né? E quem é a frequência de A? A gente achou no passo 1 que valia 18 RPM. Então, a gente coloca aqui. O RB nós não conhecemos em termos de unidades do SI, mas a gente sabe que ele tem 72 dentes. Então, mantendo a mesma lógica, aqui a gente ficaria com 72K. E a frequência de B a gente vai acabar por descobrir. Lembrando que aqui a gente pode cortar K de um lado com K do outro, essa alma cebosa com a outra alma cebosa. Então, a gente pode isolar a frequência B, que ficaria 24 vezes 18, que é uma continha que por enquanto não vale a pena fazer, dividido por 72, ok? Você pode perceber aqui, ó, que 24 por 72 é a mesma coisa que 1/3. Então, ficaria 1/3 vezes 18. 1/3 vezes 18 é a mesma coisa que 18 por 3, que é a mesma coisa que 6 RPM. Achamos a frequência da engrenagem B. A gente pode ir agora para o terceiro passo. Vamos lá. Então, se a gente olha na figura, a gente percebe que a engrenagem B ela está associada ao mesmo eixo que a engrenagem C. Elas giram juntas, e se elas giram juntas, elas possuem a mesma frequência. Então, a frequência de B tem que ser igual à frequência de C. Mas quem é a frequência de B? Acabamos de achar, 6 RPM. Então, a frequência de C possui esse mesmo valor. Ok, uma coisa está levando a outra. A gente pode seguir para o quarto passo. Se a gente olha na figura, a engrenagem C ela está em contato, ó, com a engrenagem D. Se elas estão em contato, quer dizer que elas possuem a mesma velocidade linear, como a gente tinha argumentado aqui para A e B no passo 2, né? Então, a velocidade linear de C tem que ser igual à velocidade linear de D. Lembrando que a velocidade linear de C, usando o mesmo raciocínio que o passo 2, vai ser 2π RC vezes a frequência de C, e isso vai ser igual a 2π vezes o raio do D vezes a frequência do D. Tranquilo? A gente pode fazer a mesma coisa que a gente fez no passo 2, cortar aqui os termos semelhantes, e a gente ficaria com RC, que a gente não conhece em termos do SI, mas a gente sabe que ali são 36 dentes, então aqui a gente coloca 36K. A frequência de C a gente achou no passo 3, que vale 6 RPM. A gente aqui, o RD, a gente substitui por 108K, ok? Porque são 108 dentes. Então, aqui 108K. E a frequência de D a gente vai acabar descobrindo, ok? A gente pode cortar primeiro K de um lado, KK, KKK, beleza? E o FD, se a gente separar, a gente vai ficar com 36 vezes 6, que é uma conta que, por enquanto, não vale a pena fazer, dividido por 108. Você pode perceber, já pela malícia, né, que 36 por 70 misericórdia, 36 por 108 é a mesma coisa que 1/3. Então, a gente vai ficar com 1/3 vezes 6. É a mesma coisa que 6 dividido por 3. Então, aqui são 2 RPM. O quinto e último passo é você perceber o seguinte, é você perceber que a engrenagem D ela está associada ao mesmo eixo que o ponteiro. Então, o ponteiro ele gira junto com a engrenagem D. Quer dizer que eles possuem a mesma frequência. Então, a frequência da engrenagem D é a mesma frequência que o ponteiro, ok? Aqui bonitinho, ponteiro. Mas quem é a frequência da engrenagem D? Acabamos de achar aqui no passo anterior, é de 2 RPM. Então, a frequência do ponteiro é de 2 rotações por minuto, que é justamente o que consta na letra B de Brown Kit. Tranquilo, pessoal? Até a próxima!